versículo de número 1 em diante. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia, glória a Deus. Salmo 126, versículo de número 1. Quem encontrou, dá um glória a Deus bem forte. Maravilha, aleluia. Salmo 126, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Em algumas versões diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, éramos como aqueles que sonham. Então, em nossa boca se encheu de riso, e em nossa língua de cântico de alegria. Então diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faze-nos voltar outra vez, ó Senhor do cativeiro, como as correntes das águas do sul, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas chegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, sem dúvida, com alegria, voltará, trazendo consigo os seus molhos. Amém, aleluia, glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas para aquele que é maravilhoso, santo, justo, fiel, eterno, digno de glória, digno de honra, digno de louvor, exaltado, bendito, Rei dos Reis, Raiz de maravilha, e alta tribo de Judá, príncipe da paz, Senhor dos senhores, autor e consumador da fé, o mestre que cura, que salva, que liberta, que transforma, que traz vida, o autor da vida, aleluia. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus, e seja glorificado o nome do Rei, seja exaltado, seja bendito, seja louvado, seja adorado, porque Ele é maravilhoso, aleluia. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei. Nós vivemos num sistema de monarquia, porque somos governados pelo Rei, e Ele está na direção de todas as coisas. Queridos, a palavra nos revela aqui, no livro de Salmos 126, diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor trouxe dos cativeiros os que estavam em Sião, estávamos como aqueles que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua com cânticos de alegria. E entre as nações muitos disseram: quão grandes coisas fez o Senhor por estes. Sim, quão grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos felizes, por isso estamos alegres. Querido, o ano de 2025 não foi fácil, foi um ano de muita batalha, foi um ano de momentos tristes, momentos de batalha, mas foi um ano de grandes vitórias para a honra e para a glória do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu me lembro que no final do ano passado, nós estávamos sem uma igreja fixa. O templo aqui estava fechado no dia 31 de dezembro de 2025, não é verdade? No dia 1º de dezembro de 2026 ele estava fechado. Não havia culto aqui neste lugar, havia se fechado a igreja. E eu estava também, há pouco tempo, havia me desligado do ministério a qual eu congregava, e estávamos sem chão, sem direção, sem saber o que iríamos fazer. Muitos diziam, que aos meus filhos, a minha família, que disseram que eles saíram direcionados pelo homem, que estavam seguindo o homem, mas para a honra e para a glória do Senhor, a minha família segue ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E com essa visão, com esse propósito, começamos a trabalhar aqui nessa obra. Conversamos com o pastor Reinaldo, conversei com a minha esposa, a pastora Luciana, com a Gisele, conversamos ali em uma mesa, assentados junto com meus filhos, junto com o pastor Reinaldo, junto com a Gisele, com a Gabriela. Estávamos ali reunidos, buscando a direção de Deus, e determinamos: vamos começar essa nova obra.
Amém? E hoje o Salmo 126 se cumpre. Quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu tenho certeza que muitos dirão, né? Eu creio que esse vídeo vai chegar em muitos lugares. Essa live que eu estou fazendo aqui agora, cumprimento os irmãos que estiverem assistindo online. Mas eu creio que vai chegar em muitos lugares. Eu creio que muitas vidas vão ver essa mensagem e vão poder dizer com certeza quão grandes coisas fez o Senhor por estes. Você vai poder dizer quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Querido, nós temos muitos sonhos e projetos para o ano de 2026. Nós temos muitos sonhos e propósitos para o ano de 2026. E um dos propósitos que eu tenho no meu coração é de realizar de 3 a 5 batismos no próximo ano. E hoje, queridos, eu fiquei muito feliz ao ver uma pessoa chegando aqui na igreja. Eu não sei se você lembra, Flávio, que poucos dias antes de eu me encontrar com você lá na igreja, né, a última vez que nós nos vemos, eu falei com você o seguinte: eu vou fazer o seu batismo. Amém? Está lembrado disso, Flávio? Está lembrado? Está ligado aqui na terra, está ligado no céu. Você falou amém. E esse amém, quando nós ligamos aqui na terra, é ligado no céu. Eu creio no propósito de Deus. Eu creio que Deus ele não une simplesmente com vontade, por querer, não, ele une com propósito. E a nossa união aqui, igreja, é com propósito. A nossa união aqui, ó, o nome da igreja é luz, libertação, união e salvação. A nossa visão aqui, ó, primeiramente ser liberto de tudo aquilo que nos prende, que nos acorrenta, que nos impede de seguir ao Senhor Jesus, ser liberto de tudo aquilo que nos impede de seguir adiante. União, nós temos que ter união, querido. Aqui a igreja é unida. Eu fico muito feliz com a igreja aqui, porque a igreja é unida, a igreja tem propósito, tem visão, né? A igreja tem direção. Hoje, né, nós estamos aqui, faltando alguns irmãos aqui. Tem o nosso irmão Douglas que está viajando, a nossa irmã Deise, a nossa irmã Liz, estivemos assistindo. Deus abençoe vocês aí, em nome de Deus, estaremos orando por vocês. Amém? Tem a nossa irmã Dalva, que não pôde estar aqui nessa noite. Ela falou comigo que iria visitar a filha e não poderia estar aqui nessa noite. Nosso irmão Marquinho também não está aqui presente. Mas eu fico muito feliz porque a igreja é uma igreja unida. Amém? É uma igreja que se une com visão, com ideal, com propósito e na direção, né? Eu falo, eu não sou cabeça aqui nesse lugar, eu estou aqui só cuidando de cada um com o propósito de cuidar. Mas o nosso cabeça é Jesus. A nossa direção é Jesus, o nosso alvo é Jesus, o nosso alvo é salvação. Eu creio que essa visão vai alcançar muitas vidas, muitas almas. Eu creio que muitas pessoas se rendendo na presença do Senhor. Eu creio que o ano de 2026 não será fácil, porque o caminho da cruz não é fácil. O caminho da cruz é muitas vezes caminho de dores. Caminho da cruz é caminho de perseguição. Caminho da cruz é muitas vezes pessoas vão se levantar contra nós, Gisele, e vai dizer não vai para frente. Muitas pessoas vão se levantar contra nós, pastor Reinaldo, e vai dizer essa igreja não vai para frente. Muitas pessoas vão se levantar com inveja, com perseguição. Mas eu creio que quando nós estamos no caminho da cruz, a direção é salvação, e Deus tem para nós salvação. Esse é o maior milagre de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. E eu creio, a nossa visão 2026 no caminho da cruz é caminho de luta, é caminho de batalha, é caminho de perseguição, é caminho que muitas vezes nós seremos até Deus humilhados, mas é caminho que no final dele nós vamos encontrar a salvação que está em Jesus Cristo, aleluia. Porque lá na cruz Jesus venceu o mal, venceu o pecado, venceu a maldição, venceu a doença. Lá a Bíblia diz para que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Eu tomo posse da cura em 2026. Eu tomo posse do milagre da cura em muitas vidas em 2026, em nome de Jesus. Eu tomo posse que muitas vidas serão restauradas, muitas vidas serão libertas. Eu tomo posse da palavra que está em 2 Crônicas. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 7. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7. Quem toma posse dessa palavra, dá glória a Deus bem forte. 2 Crônicas, capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo de número 1 em diante. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Quem achou disso, amém? Amém. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Quem toma posse que a glória do Senhor vai encher essa casa, dá glória a Deus bem forte. Repete comigo, eu creio que a glória do Senhor vai encher esta casa, ainda hoje, em nome de Jesus. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vindo descer fogo e glória do Senhor sobre a casa, ajoelharam-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor. Quem vai adorar e louvar o Senhor aqui, dá glória a Deus. Está escrito assim, ó, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Você pode repetir comigo, repete assim, ó, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, porque a sua benignidade dura para sempre. Começa a glorificar Ele, vai glorificando a Ele, vai glorificando, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifício de bois 22.000 e de ovelhas 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa do Senhor. E os sacerdotes vieram aos seus ofícios, como também os levitas, com instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito, para louvarem ao Senhor. Porque a sua benignidade dura para sempre. Porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas diante dele, e toda Israel estava de pé. E Salomão santificou o meio do pátio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinham oferecido holocausto durante o sacrifício, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber holocaustos e oferta de manjares e gordura. E assim, naquele mesmo tempo, celebrou Salomão por 7 dias, toda Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada de Ramá até o rio do Egito. E no dia oitavo, realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram e consagraram a consagração do altar e 7 dias a festa. Aleluia. E no dia 23º do 7º mês, desceu o povo para as tendas e alegraram e de bom ânimo pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e ao povo de Israel. Versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Aleluia. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi este pátio, escolhi para mim
este lugar para casa de sacrifício. E se fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus ouvidos e atentos os meus olhos a toda oração. Estarão atentos os meus olhos a toda a oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia, glória a Deus, glorificado seja o Senhor. A palavra fala que Deus determinou, ó, pode vir gafanhoto, pode vir peste, pode vir praga, pode vir o mal, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir a oração do meu povo, eu vou ouvir a oração da minha igreja, eu vou ouvir a oração dos meus escolhidos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra, sararei a tua terra, eu sararei a tua terra, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Queridos, temos muitos sonhos, muitos propósitos, muitos sonhos para 2026, nós precisamos aprender a colocar em primeiro lugar o reino de Deus, primeiro lugar o louvor, primeiro lugar a adoração, primeiro lugar buscar a Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Uma coisa que fala aqui muito interessante, tudo que Salomão tentou fazer, sonhou fazer, ele fez não somente na casa dele, no palácio que ele morava, mas também na casa do Senhor. E ele construiu o mais lindo templo de louvor e adoração ao nosso Deus. E Deus, ele ficou feliz, Deus se alegrou não com as maravilhas daquele templo, não com as paredes do templo, não com o piso do templo, não. Sabe com o que Deus se alegrou? Com o povo que estava ali louvando e adorando e glorificando o nome dele. Uma coisa eu falo contigo, Deus não está preocupado com isso aqui não, com parede não. Deus não está preocupado com piso, com beleza, com formosura de parede, não. Deus está preocupado, altar lindo, nós fazemos isso aqui para alegrar um pouquinho, nós decoramos a igreja um pouquinho para alegrar um pouco o ambiente, porque a igreja não pode ter aparência de imundície. Mas uma coisa eu falo contigo, Deus não olha parede, Deus não olha piso, Deus não olha teto, mas Deus olha um coração quebrantado que adora e glorifica o nome dele. Deus olha um coração quebrantado que busca com fé. Ele diz, eu ouvirei dos céus, se o meu povo clamar, eu ouvirei dos céus, se o meu povo buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra, sararei a tua terra. Você crê que o nosso país pode ser sarado, querido? Você pode crer que o nosso país pode ser curado? Você crê que o nosso país vai ser liberto? Tanto crime, tanta morte, corrupção, política está terrível, tantas coisas acontecendo, eleição para 2026 agora, tantas coisas acontecendo. Oh, querido, Deus, ele falou, e a promessa dele, ele cumpre, ele não volta a palavra dele atrás, ele não volta a palavra dele atrás, não. O que ele promete, ele cumpre. Ele disse, o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, eu vou perdoar os seus pecados. Querido, seja qual for o pecado, seja qual for a iniquidade, comece a clamar ao Senhor, fala, Senhor, eu quero 2026 um caminho de santidade,
um caminho de te buscar, de te servir, um caminho que eu vou glorificar o teu nome, um caminho que eu vou te buscar de verdade, Deus. Eu não quero ser crente de brinquedo, não. Eu não quero ser crente de aparência, não. Eu não quero ser crente que eu estou falando, eu sou crente para todo mundo, não. Eu quero ser um crente que o Senhor olha para mim e vê em mim o teu brilho refletido, Pai. Assim como Moisés, ele tinha um brilho refletido na face dele. Assim como Moisés tinha um brilho refletido no rosto dele. Eu quero, Senhor, que o Senhor olhe para mim e veja o teu brilho refletido na minha face. Eu quero que o Senhor olhe para mim e veja a glória do Senhor refletida em mim. É buscar o Senhor e determinar, querido. É buscar o Senhor e falar, Senhor, faz de 2026 na minha vida. Eu quero buscar o Senhor intensamente, Pai. Eu quero deixar de me preocupar com as outras coisas. Eu quero deixar um pouquinho de lado as outras coisas e buscar ao Senhor em primeiro lugar. Buscar ao Senhor em primeiro plano. Seu projeto de vida está aí? Seu projeto de vida está aí? Aleluia. Glória a Deus. Está aqui, ó, o meu e o da igreja. Eu fiz dois. Meu projeto de vida e o projeto de vida da igreja. Aleluia. O que está escrito aí, ó? Mateus, capítulo 16, versículo 24. Disse Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue. Tome a sua cruz e siga-me. Amém? Quer seguir Jesus? Quer caminhar na presença do Senhor? Quer viver uma vida de intensidade na presença do Pai? É muitas vezes negar a nossa vontade, negar o nosso querer, abdicar de nós mesmos, abdicar da maldição, abdicar do pecado, tomar uma determinação. Eu não quero ser crente de aparência, não quero seguir a Deus de verdade. Eu vou abrir mão dessa sujeira, desse pecado, eu vou abrir mão dessa maldição, eu vou abrir mão disso ou daquilo, porque eu quero viver de verdade na presença do Pai. Eu quero buscar a Deus de verdade, queridos. Já não é mais tempo de brincar. Já não é mais tempo de ser crente apenas por ser, apenas por aparência, não. Breve é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Breve é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele está vindo, igreja. Ele já está chegando. E poucas pessoas não conseguem perceber isso. A maioria já sabe que breve é a volta do Senhor. Eu falo com você, tudo que tem acontecido, tudo que tem acontecido no mundo, nas nações, já mostra que Jesus está voltando. E terrível seria acontecer num certo momento ele voltar, e quando nós chegar e falar: Senhor, eu quero subir junto contigo, ele vai virar e dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Aquela passagem das virgens, né? As nécias e a prudente, as que tinham azeite de sobra, entraram para as bodas, mas aqui faltou o azeite. Bateram na porta, ó, ele disse: eu não te conheço. Terrível seria ouvir do Senhor: eu não te conheço. Terrível seria ouvir do Senhor Jesus: eu não te conheço. Por isso eu falo contigo, querido, Jesus está voltando, te prepara. Vamos colocar 2026 agora em primeiro plano, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro plano, buscar em primeiro lugar a face do Pai, um momento de comunhão, um momento de vida com Deus, um momento de determinação. E em nome de Jesus eu creio que muitos vão chegar no final de 2026, se Jesus não voltar antes. Se Jesus não voltar antes, muitos vão chegar no final de 2026 com uma grande vitória, com um grande milagre, e vão poder dizer lá no final de 2026, ó, as pessoas que antes te olhavam e te humilhavam, irmã Rosa, as pessoas que antes te olhavam e falavam que não ia ter jeito, não ia ter solução, ó, vai olhar para você e vai falar assim: ó, quão grandes coisas fez o Senhor por esses. Quão
grandes coisas fez o Senhor por esses, irmão Flávio. Quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Você vai poder dizer, ó, quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Quão grandes coisas, irmã Beth, você vai dizer, ó, quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Arthur, você vai poder dizer, quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Irmã Maria, você vai poder dizer, ó, quão grandes coisas fez o Senhor pela minha família. Por isso nós estamos felizes, aleluia. Por isso estamos felizes. Amém? Toma posse do teu milagre. Toma posse da tua vitória. Toma posse da tua bênção. E começa a buscar ao Senhor em primeiro lugar. Começa a buscar ao Senhor em primeiro plano, em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouco nós vamos começar a orar. Daqui a pouco nós vamos começar a colocar na presença de Deus. E em nome de Jesus, eu creio que muitos milagres vão acontecer. Eu creio que muitas vitórias vão acontecer. Basta você com fé, com determinação e colocar o teu propósito. Nós estamos nos últimos momentos desse ano. Você poderia não ter chegado nesse final de ano, é verdade? Quantos livramentos Deus nos deu esse ano? Eu falar com você, Deus nos deu muito livramento esse ano. Quantos livramentos Deus nos deu? Houve momentos que nós pensamos, eu acho que eu não vou chegar no final desse ano. E houve pessoas que estão hoje, ó, debaixo da sepultura. Teve pessoas que no ano passado estavam rindo e brincando, e no final desse ano já não está mais conosco, não é verdade? Mas uma coisa eu falo contigo: quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, em primeiro plano, nós alcançamos a vitória em nome de Jesus. Amém? Nós alcançamos o milagre em nome de Jesus. O rei, ele diz o seguinte, a palavra fala aqui, ó, 2 Crônicas, que a glória de Deus desceu naquele lugar. Porque o povo clamava, o povo adorava. Salomão, ele conseguiu trazer o povo de volta em união para adorar e glorificar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E eu creio nisso para a nossa nação. Estou falando isso aqui, ó, a igreja aqui não. Estou falando da igreja Luz, não. Estou falando desse local aqui, ó, esse pequeno quadrado aqui, né? Pequeno quadrado, onde muitas almas estão reunidas aqui hoje para glorificar o Senhor. Estou falando não é só isso aqui não. Estou falando nessa nação. O povo vai se render diante do Senhor. Estou falando a nossa Belo Horizonte, a nossa Minas Gerais, Betim, a nossa Minas Gerais completa, nossa nação, São Paulo, Rio, Goiás, Brasília. Eu creio que Deus vai derramar algo sobrenatural no ano de 2026. Eu creio que Deus vai operar algo sobrenatural no próximo ano. E aquele que acreditar vai ver, aquele que acreditar vai receber, aquele que buscar e colocar Deus em primeiro lugar, em primeiro plano, buscar em primeiro lugar o Rei de Deus, vai ver o que Deus vai fazer. E eu creio que as promessas de Deus vão se cumprir e que os milagres de Deus vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Amados, eu creio, 2026 vai ser um ano de muitas conquistas. 2026 vai ser um ano de muitas vitórias. Mas primeiramente, para quem está ligado na vontade do Pai. Amém? Quem estiver ligado na vontade de Deus, colocar Ele em primeiro lugar, em primeiro plano, buscar o Senhor em primeiro lugar, em primeiro plano e determinar: eu quero o milagre, eu quero a vitória, eu quero buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu quero buscar em primeiro lugar a presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Toma posse da sua bênção, toma posse do seu milagre. Creio, ó, famílias serão salvas. Eu creio que muitos, como eu coloquei no propósito do projeto de vida da igreja, pelo menos 6 batismos no próximo ano. Isso seria um batismo aproximadamente de, pelo menos 5 batismos no próximo ano. Seria aproximadamente de 2 em 2 meses a fazendo o batismo. Amém? De 3 a 5 batismos que eu coloquei no projeto de vida. Ou seja, tem que trabalhar. Preciso contar com você. Amém? Preciso contar contigo para convidar almas, para ganhar almas.